Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o 28º domingo do tempo comum. Vamos refletirmos na liturgia da palavra que a igreja nos apresenta nesse final de semana. Deus usa de linguagem muito simples para ensinar seu povo. Na semana passada, ele falou através do exemplo da vinha. Hoje já nos ensinará através da refeição, da comida servida em forma de banquete. Talvez passe pela nossa cabeça que comer e beber nada tem a ver com a religião, mas sabemos que a Bíblia nos fala com frequência de pessoas que comem e bebem. No Evangelho, come-se continuamente. Jesus é apresentado frequentemente sentado à mesa. Ele começa sua vida pública participando de um banquete de núpcias e termina com uma ceia, como celebramos na Quinta-feira Santa. Então vamos refletir hoje no Evangelho dos que são convidados para o banquete e tentaremos responder algumas perguntas que escolhemos de dentro do Evangelho de hoje para nós entendermos melhor a mensagem da liturgia desse 28º domingo do tempo comum. As perguntas são: quem é o grande rei? Quem é o filho que celebra as núpcias? Quem é a esposa? O que o banquete representa? E por quem é organizado? Quem são os servos encarregados de levar os convites? Quem são os convidados e por que muitos deles não quiseram participar? Quem são as pessoas recolhidas nas estradas? Qual é a cidade destruída? O que quer dizer a veste nupcial? Que alguém estava na festa sem essa veste nupcial. Então, respondendo à primeira pergunta, nós poderemos dizer que o grande rei é Deus. A esposa é a humanidade ou a igreja. É aí o que vocês acham? Essa esposa é bonita, simpática, atraente? Ela é muito prendada? Quando pensamos nos ódios, nas guerras, nas injustiças, em tantas lágrimas derramadas por pessoas inocentes, não podemos dizer que somos entusiasmados por esta esposa, que é a humanidade. Mas Cristo a ama a si mesmo, porque ele sabe que o seu amor poderá transformá-la para deixá-la bonita e atraente. E como é diferente o amor de Deus do nosso. Nós amamos as pessoas quando elas são boas, mas Jesus as ama quando são más, porque é o seu amor que as transformará em boas. A outra pergunta a responder é o que o banquete representa. O banquete representa a felicidade dos tempos de Jesus. Quem acolhe o Evangelho começa a fazer parte do reino de Deus e experimenta a alegria mais pura e profunda. Na primeira leitura, ouvimos que Deus está organizando um banquete para celebrar a vitória
sobre a morte. A Páscoa foi a hora do triunfo e o dia que foi celebrada as núpcias, que uniu Cristo e a Igreja. A partir daquele momento, não há mais lugar para tristeza, desconfiança, desânimo. Agora é celebrar com Cristo o banquete do reino na Eucaristia. A religião que eu pratico comunica alegria, é uma festa? Eu participo realmente de um banquete? Se a nossa pregação, se o nosso anúncio não provoca uma profunda alegria no coração de quem nos escuta, deve com certeza ser revista. A palavra evangelho quer dizer mensagem de alegria, grande novidade, boa nova. As nossas pregações são frequentemente um anúncio chato. Muitas vezes as pregações são desligadas dos problemas reais dos homens. Encontramos caras tristes e aborrecidas, às vezes em nossas missas dominicais das nossas comunidades. Quando saímos de nossas igrejas, de nossas celebrações, temos que portar um semblante feliz, como tivéssemos saído de um grande banquete. E, de fato, nós participamos de um grande banquete na Santa Missa, um lugar de festa e alegria. A outra pergunta a responder são os servos. Os servos estão divididos em 3 grupos. Os primeiros são os profetas, do Antigo Testamento até João Batista. Depois, os apóstolos que foram enviados para anunciarem o reino. E depois nós que militamos na igreja de hoje. Eles cumpriram bem a missão deles. E nós? Como estamos cumprindo a nossa missão? Estamos realmente vivendo com fidelidade? Não esqueçamos que este mês é o mês missionário, no qual devemos meditar profundamente como está indo a nossa missão, como está a minha missão. Outra pergunta a responder são os convidados recolhidos ao longo do caminho e pelas praças, bons e maus, limpos e sujos. São os homens do mundo inteiro. Por isso, temos que entender que a igreja é formada por gente boa e gente má. É um campo onde encontramos o trigo e a cisânia. É uma rede que pega peixe de todos os tipos. Para nós, esta parábola é um convite para abrirmos as portas das nossas comunidades a qualquer tipo de pessoa, aos pobres, aos marginalizados, a quem é rejeitado por todos. Respondendo à pergunta dos primeiros convidados que não quiseram entrar na festa, são os que recusam entrar porque não querem largar os interesses próprios, a sua lavoura, os seus negócios, não precisam de um banquete, têm tudo o que precisam. Os que têm tudo o que precisa têm essas realidades como a sua segurança ou as suas seguranças. Não precisam mais de nada. Estão satisfeitos. São os que não são pobres. Os que não querem abandonar as seguranças materiais
e até espirituais. Os que não têm fome e sede de um mundo novo. Ficaram satisfeitos com as mesquinharias que possuem e nelas estão envolvidos e nelas colocam a sua confiança. Sobre a destruição da cidade, eu acredito que ninguém está satisfeito com as cidades que temos, com os estados que temos, com os países que estamos vivendo, ou com o nosso próprio país, ou até mesmo a insatisfação com a religião que se pratica pelos homens de hoje. Por isso, Deus precisa destruir todos estes sistemas, os sistemas, não as pessoas. A sociedade falsa, a política falsa, a religião falsa, e fazer surgir uma nova religião, uma nova política, uma nova sociedade, que seja pautada na justiça e que não só alguns tenham acesso, como é a realidade que vivemos hoje, mas que todos sejam convidados para este banquete, em um mundo novo, em uma cidade nova, em uma igreja renovada. Agora, a resposta sobre alguém que entrou sem a veste nupcial. Mas como alguém entrou sem a veste nupcial, se as pessoas foram escolhidas pelo caminho, pelos campos, pelas praças, e se exige dessas pessoas que estejam bem vestidas, precisamos entender qual é a mensagem da parábola de hoje, quando se fala de alguém que estava na festa desprovido das vestes nupciais. Esta resposta serve para aqueles que entraram para o reino de Deus, mas não permanecem fiel ao Evangelho. Vestem uma roupa estranha daquela que nos dá a igreja ou o Evangelho. A vida nova do cristão é comparada frequentemente na palavra de Deus com uma roupa nova que se veste no dia do batismo, porque não é suficiente ter recebido o sacramento. É preciso assumir um comportamento segundo a lógica do sacramento recebido. Não se pode carregar consigo os trapos da vida antiga. Já nos ensinava Jesus que não se pode remendar a roupa velha com remendo novo, porque pode esticar, rasgar e fica pior ainda. Então precisamos realmente de uma veste nova, toda nova. E por isso temos que, nesta veste nova, renunciar tudo aquilo que é da vida velha. Os adultérios, os roubos, a poligamia, as bebedeiras. É preciso mudar o guarda-roupa espiritual da nossa alma completamente e vivermos uma verdadeira vida nova em Cristo. Exatamente isso que Deus quer de nós, porque muitas vezes podemos nos acomodarmos, porque os judeus foram convidados, os primeiros convidados para as núpcias e recusaram. E nós corremos o risco de acharmos que fomos convidados e não precisamos nos precaver de fazermos o mesmo. Então, a liturgia de hoje
O Evangelho de hoje é uma advertência para que nós tenhamos consciência que precisamos aceitar o convite de Deus para participarmos do banquete, mas precisamos entrar com roupas apropriadas para a ocasião que nós somos chamados a participar nas bodas do Rei, que veio ao nosso encontro com o seu Filho para nos abençoar e, consequentemente, nos conduzir para as bodas eternas que é preparada para nós no céu da eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a participar do banquete eucarístico com o coração aberto e com a alma preparada para caminharmos assim para esse mistério de amor, com alegria e muita felicidade, que é o que Deus quer para todos os seus filhos. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.